Fala, pessoal! Nosso planeta guarda mistérios que até hoje deixam os cientistas de cabelo em pé. E um dos mais sinistros fica no coração do Peru: as linhas de Nazca. Mas o que são de fato as linhas de Nazca? Mensagens para ETs? Calendários astronômicos? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar de cabeça nesse mistério arqueológico, explorando as teorias mais absurdas e as descobertas mais recentes sobre essas enigmáticas linhas. As linhas de Nazca, galera. Um verdadeiro enigma que desafia a nossa compreensão. É aqui que a gente embarca num dos maiores enigmas da história. Um mistério que intriga cientistas e curiosos há décadas. Imaginem só, um deserto enorme, plano, e de repente, figuras gigantescas desenhadas no chão. É de arrepiar, e quando eu digo gigantescas, não tô de brincadeira, são realmente colossais. Estamos falando de desenhos que chegam a centenas de metros de comprimento, alguns com mais de 300 metros, cara. É impressionante. É tipo desenhar um Cristo Redentor no chão, só que em um deserto vasto e inóspito. Mas o mais bizarro é que essas linhas só podem ser vistas de cima, do alto, como se fossem feitas para olhos que voam. É como se tivessem sido feitas para serem admiradas por alguém que estivesse voando por ali. Uma perspectiva aérea que desafia a lógica. E aí vem a pergunta que não quer calar: como diabos uma civilização que viveu há mais de 1500 anos, sem aviões, drones ou qualquer coisa do tipo, conseguiu criar desenhos tão complexos e gigantescos? É um verdadeiro quebra-cabeça. A gente está falando de uma época em que a galera andava de lhama e usava ferramentas rudimentares. Nada de tecnologia avançada. Como eles conseguiram planejar e executar desenhos com tanta precisão? É um feito de engenharia e arte. E o mais importante, por quê? Qual era essa intenção deles? O que eles queriam comunicar com essas figuras? As teorias são muitas, e acreditem, algumas são bem viajadas. Desde rituais religiosos, até mensagens para seres de outros mundos. Tem gente que jura de pé junto que as linhas de Nazca são pistas de pouso para naves alienígenas, mensagens para deuses ancestrais, portais para outras dimensões. A imaginação corre solta. Olha, a gente não pode descartar nenhuma hipótese, né? Cada teoria tem seu charme e mistério. Mas antes de a gente pirar no mundo da conspiração, vamos analisar os fatos. O que realmente sabemos sobre essas linhas? As linhas de Nazca foram descobertas no século XX, quando a galera começou a voar por cima do deserto. Uma descoberta que mudou tudo. E desde então, arqueólogos, historiadores, ufólogos, todo mundo está tentando entender o que está por trás desses desenhos. É um esforço coletivo para desvendar o mistério. O que a gente sabe é que as linhas foram feitas removendo a camada superficial do deserto, que é mais escura, revelando o solo mais claro que fica por baixo. Uma técnica simples, mas com resultados impressionantes. E aí, pessoal, preparados para desvendar os mistérios das linhas de Nazca? Vamos embarcar nessa jornada fascinante juntos. A parada aqui é que a cada descoberta, mais perguntas surgem e a gente fica nesse looping de quê? Mas vamos lá, cada nova teoria nos deixa mais intrigados. Uma das paradas mais intrigantes é que as figuras não são aleatórias. Elas têm um propósito, uma razão de ser. Tipo, não é um monte de rabisco no chão, sacam? Cada linha e figura parece ter sido planejada com precisão. Muitas delas representam animais, como o beija-flor, que é um dos mais famosos, a aranha, que é super detalhada, o macaco, com sua cauda enrolada, e até um cara bem suspeito que parece um astronauta. Esse último sempre gera debates acalorados. E não para por aí. Tem figuras geométricas perfeitas, que parecem desenhadas com régua e compasso, linhas retas que se estendem por quilômetros, espirais, zigue-zagues. É um verdadeiro labirinto de formas. Parece até um daqueles testes psicológicos, sabe? Como se estivéssemos tentando decifrar a mente de quem fez isso.
Aí entra a galera da astronomia com uma teoria super interessante. E se as linhas de Nazca forem um gigantesco calendário astronômico, um mapa do céu desenhado na Terra? Tipo, cada figura representando uma constelação, um evento celestial, sei lá. É uma ideia fascinante. Essa teoria faz sentido quando a gente percebe que algumas linhas se alinham com os pontos cardeais e com a posição do Sol em datas específicas, como o solstício de inverno. É como se fosse um relógio gigante. Mas e as figuras de animais? O que elas significam nesse contexto? O que elas têm a ver com astronomia? Será que também tem um significado celestial? Bom, algumas culturas antigas acreditavam que os animais eram representações de deuses ou espíritos. Eles tinham um papel importante na mitologia. Então, talvez as figuras sejam uma forma de pedir proteção, chuva, sei lá, coisas que eram importantes para a sobrevivência deles. Era uma forma de se conectar com o divino. E tem a galera que acredita que as linhas eram usadas em rituais religiosos. Um palco para cerimônias sagradas. Imagina a cena, centenas de pessoas caminhando por cima dessas linhas, fazendo oferendas, dançando, em procissões que duravam dias. É uma visão poderosa e mística. E aí, galera? Tá gostando da viagem pelos mistérios das linhas de Nazca? Então segura essa! Você sabia que novas figuras estão sendo descobertas até hoje? Pois é, com a ajuda de drones e imagens de satélite, pesquisadores estão encontrando desenhos que estavam escondidos debaixo da areia do deserto por séculos. E o mais legal é que você pode acompanhar tudo isso aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora desvendar os segredos do universo juntos. Ah, e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para dar aquela força para o nosso trabalho. Valeu! E aí, galera? Preparei um resumão com algumas curiosidades insanas sobre as linhas de Nazca. Vocês vão ficar de queixo caído com o que eu descobri. Se liga só. Primeiro, a gente tá falando de mais de 800 desenhos, cara. Isso mesmo, mais de 800. Tem figura para todos os gostos animais, plantas, figuras geométricas e até humanoides sinistros. É uma verdadeira galeria de arte ao ar livre. E o tamanho? É de cair o queixo. Algumas dessas figuras são gigantescas. O beija-flor, por exemplo, tem mais de 90 metros de comprimento. Dá para acreditar? É como se você desenhasse um avião no chão, saca? A precisão é impressionante. Segundo, ninguém sabe ao certo como as linhas foram feitas. É um dos maiores mistérios da arqueologia. A teoria mais aceita é que os Nazcas usaram ferramentas simples, mas eficazes, como cordas, estacas e muita, mas muita mão de obra. Imaginem o esforço coletivo necessário para criar essas obras-primas. Mas como eles conseguiram manter a precisão em desenhos tão grandes? Mistério. É algo que intriga até os especialistas. Terceiro, as linhas resistiram ao tempo por causa do clima seco do deserto. Esse clima árido é um verdadeiro conservador natural. Mas imagina só a quantidade de areia e vento que esses desenhos já enfrentaram. É uma verdadeira batalha contra os elementos. É tipo deixar um desenho na praia e ele continuar intacto depois de séculos. Impossível, né? Mas no deserto de Nazca, isso é uma realidade. Mas no deserto de Nazca, o impossível acontece. É um verdadeiro milagre da natureza. Quarto, as linhas de Nazca são consideradas Patrimônio Mundial da Unesco. Isso é um reconhecimento da sua importância global. Isso significa que elas são importantes para a história da humanidade e precisam ser preservadas para as futuras gerações. É um legado que não podemos perder e precisam ser preservadas para as futuras gerações. A conservação dessas linhas é crucial. Imagina só se a galera do futuro não puder ver essa maravilha. Seria uma perda irreparável. Seria um crime contra a história. Precisamos garantir que essas linhas permaneçam intactas. Quinto, as teorias sobre as linhas são as mais diversas possíveis, cada uma mais fascinante que a outra.
Tem gente que acredita que elas são um calendário astronômico, um mapa celeste ou até um guia para os astros. Um local de rituais religiosos, onde cerimônias sagradas eram realizadas, e até pistas de pouso para naves alienígenas. As teorias são realmente intrigantes e variadas. E aí, pessoal, chegamos ao fim da nossa expedição pelas linhas de Nazca. Mas a aventura não termina por aqui. Depois de desvendar esse mistério milenar, fica a pergunta: o que mais o passado esconde? Que segredos ainda estão esperando para serem descobertos? As linhas de Nazca são um lembrete de que a história está em constante construção e que cada nova descoberta pode mudar completamente a nossa compreensão do passado. E você, o que acha de tudo isso? Qual a sua teoria sobre as linhas de Nazca? Compartilha com a gente nos comentários. E se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E aí, viajantes? Gostaram da aventura pelas linhas de Nazca? A gente mergulhou de cabeça nesse mistério, explorando teorias e descobertas que até hoje deixam os cientistas de cabelo em pé. Mas uma coisa é certa, o nosso planeta guarda segredos incríveis e as linhas de Nazca são só a ponta do iceberg. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora desvendar os segredos do universo juntos. A aventura nunca termina.